Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então, pessoal, quero convidar vocês a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, em seu formato online. Vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui, nós vamos falar sobre fonte de energia renovável, especificamente sobre energia solar fotovoltaica. E esse bate-papo é devido à crise de abastecimento de água, porque uma coisa está intercalada à outra, né? Então, com o abastecimento de água, que consequentemente possibilite a crise da geração de energia elétrica. Então, pessoal, é necessário conhecermos outros meios de geração de energia elétrica que não seja somente por meio das hidrelétricas. Então, o nosso convidado de hoje falará um pouco sobre isso e ele foi entrevistado em função da nossa sessão sustentabilidade, tá? O nome dele é Dr. Rodrigo Lopes Sawaia, fez doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul e pelo Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Se eu falei errado, ele vai me corrigir, tá? Ele é mestre em energias renováveis com especialização em energia solar fotovoltaica no Reino Unido. E é o representante brasileiro no Fórum Internacional de Associações Fotovoltaicas. É também consultor estratégico para a área de energia solar, junto ao Greenpeace Brasil. Além de ser cofundador e diretor executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. Gente, é uma sumidade no assunto. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Fique à vontade, o prazer é nosso. E eu acho que assim, eu particularmente estou muito ansiosa pelas informações. Tá ótimo. Porque o futuro parece que... É promissor. Exatamente. Para a energia solar, por causa das diversas adversidades que a gente tem enfrentado no setor elétrico e também com as faltas de chuvas no nosso país, sim, a energia solar apresenta um futuro bastante promissor. E é um pouco sobre isso desde que a gente conheça um pouquinho mais sobre isso, não é? Exatamente. Porque existe até um mito de que quando se fala em energia solar, pensa-se somente em aquecimento de água, né? Exato. Então acho que esse talvez pode ser o primeiro tema para eu abrir aqui, explicando um pouquinho, né, para os nossos telespectadores, para o pessoal da revista depois também. Sim. Bom, a energia solar fotovoltaica, ela é diferente do aquecimento de água, né? Então, na verdade, com a energia do sol a gente pode fazer um monte de coisa. Uhum. A civilização humana já usa a energia do sol há muito tempo, né? Para secar grãos, para secar roupa e, mais recentemente, para gerar energia elétrica. Então, o que a gente já tem no Brasil de uma forma mais desenvolvida é o aquecimento de água com energia solar, que são os chamados aquecedores solares, que muitas pessoas têm em casa e usam em vez do chuveiro elétrico, né? Eles já trazem benefícios importantes para o setor elétrico brasileiro, ajudam a reduzir a conta de luz de muitas pessoas no país. E agora a gente tem também uma tecnologia que já tem bastante tempo, mas que agora já está mais acessível no Brasil, que é a energia solar fotovoltaica. E essa tecnologia basicamente converte a luz do sol em eletricidade para a gente utilizar nos nossos eletrodomésticos, em comércio, em indústria, né, ao redor do nosso país, sempre que a gente precisar de energia elétrica. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Perfeito. Então, me diga uma coisa, diante desses dois tipos, né, qual deles vale mais a pena no seu ponto de vista?
Olha, eu acho que os dois valem muito a pena, né? A energia solar para aquecimento de água, ela já está relativamente desenvolvida e consolidada aqui no Brasil. Tá. A gente já tem empresas trabalhando e vendendo equipamentos desse tipo há bastante tempo, né? Décadas aqui no país. Já temos fábricas, indústrias fabricando aqui no país esses equipamentos. Isso já gera uma série de empregos, né? Então tem uma série de benefícios aí já percebidos pelo nosso país. A energia solar fotovoltaica, ela tem uma importância diferente, né? Ela ajuda a gente, por exemplo, a diversificar a nossa matriz elétrica, que hoje em dia é muito dependente das hidrelétricas. Mais ou menos 70% de toda a nossa geração de energia elétrica no país vem de hidrelétricas, né? Esses são dados de 2014, 2013 e 2014. E, além da hidrelétrica, a gente usa outras fontes de energia, mas em menor proporção. O que tem acontecido? Como nos últimos 2 anos a gente teve secas muito severas no nosso país, isso afeta o nosso abastecimento de energia elétrica também, né? A gente tem menos flexibilidade, menos opção para gerar energia elétrica usando esses reservatórios de hidrelétrica. E a gente acabou usando muita energia de termoelétrica, que é muito mais cara, né? E, consequentemente, tem afetado aí, o preço da eletricidade para toda a nossa população, para nosso comércio, para a nossa indústria, para o país de uma forma geral. Em 2014, na média, foram mais ou menos 18% de aumento na tarifa de energia elétrica, né? Na conta de luz da população brasileira. Em 2015, a expectativa é de 20% a 25% de aumento. E isso é tudo resultado da gente estar usando mais térmicas e ter menos água nos reservatórios por causa das secas. Então, a energia solar ela aparece aí como uma alternativa, uma forma da gente poder diversificar a nossa matriz, usar outras fontes renováveis sem poluir o nosso país e também desenvolver um setor produtivo novo, gerar novos empregos de qualidade, né? Trazer uma série de benefícios, não só ambientais, mas também econômicos e sociais. Eu vou te cortar só um pouquinho. Pois não. Porque para a gente explorar melhor esses benefícios todos, eu acho mais interessante a gente pegar o segundo bloco. Tá bom. Porque senão aqui a gente vai ter que interromper o raciocínio. Então, pessoal, não saiam daí. Voltaremos com as dicas, benefícios, vantagens, enfim, mais conhecimento sobre energia solar voltaica, tá? Volto já já. Olá, estamos de volta com o nosso convidado, o Rodrigo. Nós estamos falando sobre energia solar voltaica. No bloco anterior, ele estava falando sobre vantagens e benefícios, né? Então, coloca um pouquinho melhor para a gente essa questão do que a energia solar fotovoltaica pode trazer. Pode trazer de benefício, né? Tá, bom, são 3 eixos importantes de benefícios, né? O primeiro desses benefícios, que é muito claro, são os benefícios ambientais, ou seja, energia solar, que é uma energia limpa, renovável e sustentável, ela pode trazer uma série de benefícios porque é uma forma de gerar energia elétrica sem você emitir nada de poluição enquanto está gerando, então não tem emissão de gases, gás carbônico, nada, não tem material particulado, não tem emissão de líquido, não tem emissão de sólidos, né? Então, nesse sentido, ela é muito limpa mesmo. Também não gera ruído, ela é totalmente silenciosa na hora de gerar energia elétrica. Outros benefícios ambientais, ela pode ser instalada em telhados, ou seja, você pode inclusive instalar essa fonte de geração de energia sem usar área útil nova, né? Um terreno novo, e aí tem um impacto ambiental muito menor. Para a gente ter uma ideia no potencial que os telhados brasileiros têm, um estudo recente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, ele mediu um pouco, se a gente cobrisse os telhados brasileiros das residências, né, com energia solar, quanto que a gente conseguiria gerar de energia? E a conclusão desse estudo foi de que a gente conseguiria gerar mais de 2 vezes toda a energia do consumo residencial do nosso país. Ou seja, do país inteiro. Ou seja, usando só os nossos telhados, sem precisar de 1 metro quadrado de terra adicional,
você consegue gerar toda a energia que as residências do país precisam, né? Aí vem a dúvida. Por que até agora a gente não explorou isso? Tá ótimo, essa é uma boa dúvida. Então, são dois motivos. O primeiro deles é que essa é uma tecnologia que se desenvolveu em diversos países do mundo com o apoio do governo. Tá. E o governo brasileiro, infelizmente, ainda não tinha incentivado o uso dessa tecnologia no país. Isso começou a mudar em 2012, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica regulou um sistema novo, que é chamado Sistema de Compensação de Energia Elétrica, e que estabeleceu o que a gente chama de micro e mini geração. Por que isso é importante? Com esse modelo, isso foi uma quebra muito importante para o paradigma do nosso setor elétrico brasileiro, porque a partir de então, qualquer cidadão brasileiro, né, ou comércio ou indústria, não importa, qualquer pessoa pode instalar na sua casa, né, um sistema fotovoltaico, um outro sistema de geração de energia, usar essa energia localmente e, quando não estiver usando, injetar essa energia na rede, ou seja, distribuir essa energia na rede e ganhar um crédito por essa energia que você doa para o sistema. E aí, com esse crédito, você pode abater o seu consumo num outro momento, por exemplo, de noite, quando a energia solar não está gerando. E esse é um sistema muito interessante porque você evita o uso de baterias, não tem aquele problema de armazenar energia. Isso barateia bastante os sistemas e também democratiza o uso da energia solar. Então, a energia solar, diferentemente de outras fontes que você não pode ter no quintal da sua casa, como uma hidrelétrica, né? Não tem como ter isso em casa, a energia solar você pode ter na sua casa. Então, ela é super democrática nesse sentido também, né? Então, esse é um ponto, que é o ponto de que faltava apoio do governo. Tá. O outro ponto é de que o preço da tecnologia agora está caindo e atingindo níveis de grande competitividade. Tá. Então, antes ainda, essa tecnologia ainda dependia muito de subsídio, de apoio direto para investimento, e agora não. Inclusive, em várias regiões do país, em vários estados do país, hoje em dia já é mais barato você gerar energia em casa do que consumir da distribuidora de energia elétrica, por incrível que pareça. E quando as pessoas começam a fazer as contas e começam a conhecer mais essa tecnologia, por isso é tão importante a gente ter esses momentos de conversar com o cidadão brasileiro, com a nossa sociedade, elas veem que isso faz sentido, e que isso faz sentido não só pelo meio ambiente, mas também pelos benefícios econômicos e benefícios sociais que isso gera para o país. Perfeito. Existe desvantagem? Tudo na vida tem desvantagem, né? Nada é livre de desvantagem. Então, se eu puder mencionar algumas desvantagens da energia solar, né? Em vez de dizer desvantagens, talvez questões que precisam ser trabalhadas, a energia solar ela é uma energia que é produzida enquanto o sol está brilhando, né? Então, significa que de noite não tem como a gente gerar energia através da energia solar fotovoltaica, né? A não ser que você armazene em baterias, né? Isso significa que ela é uma energia complementar, ou seja, não dá para a gente basear uma sociedade inteira só em energia solar, né? Ela está para complementar e criar um mix com outras fontes para a nossa matriz, apoiando o desenvolvimento da nossa matriz. Então, acho que esse é um ponto importante para mencionar como desvantagem, e que no caso da geração de pequeno porte e de médio porte, isso não é problemático. Por que não é problemático? Como eu mencionei, se você gera energia de dia e consome de noite, com essa nova regulamentação da ANEEL de 2012, que é a 482, regulamentação 482 da ANEEL, você pode injetar energia na rede quando você não está usando, você ganha um crédito e consome de noite quando você está de volta em casa. Então você elimina esse problema das baterias e esse fato de gerar de dia e consumir de noite acaba não sendo um obstáculo para usar a tecnologia, né? Perfeito. Bem, a gente está no finalzinho do segundo bloco. Para fazer uma pergunta, eu vou ter que interromper o raciocínio. Então, eu vou chamar o nosso intervalo um pouquinho antes, pessoal. Por favor, não saia daí que a gente volta com mais informações. Até mais. Pessoal, estamos de volta. O bate-papo hoje com o Dr. Rodrigo, nós estamos falando sobre energia solar voltaica. No bloco final anterior, a gente estava falando sobre vantagens, desvantagens, e você falou qualquer coisa sobre
a participação do governo em um dos blocos, né? Então me diga uma coisa, o que falta para o Brasil hoje chegar no patamar dos países mais evoluídos que tem por hábito investir já nessa tecnologia? Né? Então, o Brasil ele é um país que agora é chamado um emergente na tecnologia solar fotovoltaica, né? Tem muito interesse no país porque a gente tem de fato muito recurso solar. A nossa irradiação solar, que é o nível de sol que o país recebe, né, nível desse recurso, está entre os mais altos do mundo e a gente tem uma área imensa em que a gente pode aproveitar esse potencial. No entanto, faltava apoio do governo, né? Então, para o Brasil chegar no nível de outros países que já investem bastante nessa tecnologia, como a Alemanha, como o Japão, China, Estados Unidos, a gente precisava de um planejamento do governo para inserir essa energia na nossa matriz. E isso começa a acontecer. Então, o ano de 2014 foi um ano muito importante para o setor de energia solar fotovoltaica, porque foi quando a gente teve o primeiro leilão de energia solar com participação efetiva da energia solar na nossa matriz, um leilão de nível nacional, né? Foi chamado Leilão de Energia de Reserva, que foi realizado dia 31 de outubro de 2014, e nesse momento a gente contratou para o país, para os próximos 20 anos, 1.048 megawatts de energia solar. Só para ter uma ideia, a matriz elétrica brasileira tem por volta de 135 mil megawatts instalados. Então ainda é uma fração pequena, 1.048 perto de 135 mil, mas é um começo importante para a fonte, né? Até porque isso vai poder possibilitar a gente desenvolver no país cadeia produtiva, trazer fabricação para o Brasil, trazer mais empregos para o país, desenvolver esse setor, essa tecnologia aqui, o que vai ajudar a baratear essa tecnologia e torná-la cada vez mais disponível para a nossa população. Bacana. Então, o Brasil está fazendo a lição de casa. Está começando a fazer a lição de casa. E para isso, agora a gente precisa que esses leilões aconteçam todo ano e que as barreiras também, para quem quer instalar um sistema de pequeno porte na sua casa, sejam superadas. Então, diminuir a burocracia, criar linhas de financiamento para esses sistemas e permitir que os tributos não sejam um obstáculo, reduzir a carga tributária do setor. Perfeito. Eu ia te perguntar mesmo se caso eu quisesse ter na minha casa, se seria possível. Você já deixou aí... É 100% claro que possível. É possível. É possível. Você tem uma noção de custos hoje? Tenho sim. Eu vou falar de duas coisas. Primeiro, o tempo, né? As distribuidoras de energia elétrica, elas têm um prazo máximo para permitir que um sistema desse seja instalado na sua rede. Elas têm um limite de prazo que elas precisam cumprir, que é de por volta de 90 dias. Então, se você tiver uma empresa que te apoie, que faça esse projeto do sistema para instalar na sua casa, num comércio, numa indústria, você consegue fazer esse processo todo com a ajuda das distribuidoras, fazendo a conexão do sistema em mais ou menos 90 dias. Esse é o tempo esperado. Em termos de custo, esses custos eles ainda variam um pouco de acordo com o tamanho do sistema, mas na média a gente pode falar em valores entre R$ 6 a R$ 9 por watt instalado, né? Só para dar uma ideia, para uma casa, digamos, com 4 pessoas morando nessa casa, uma família de 4 pessoas, por exemplo, a gente pode imaginar que um sistema desses vai custar de mais ou menos 20 mil, 30 mil reais. É o preço do sistema todo, né? E é um sistema que vai gerar energia durante 25 anos, são 25 anos de garantia de fabricante que esse equipamento tem. Raramente você compra alguma coisa hoje em dia que tem uma garantia tão extensa, né? Então mostra a qualidade dos equipamentos e normalmente você paga esse sistema em número de anos, dependendo do investimento, e depois você tem energia gerada sem custo para você. Então a gente tem que olhar para esse valor, para essa cifra que você está citando, não exatamente como assim, nossa, como é caro, mas em quantos anos eu consigo pagar o meu sistema e começar a porque eu vou colher ter que mais investir benefício. hoje para poupar amanhã. Exatamente. Né? E dá para fazer isso, algumas empresas já estão buscando esse modelo, que é um modelo de baixo custo de entrada. Então, em vez da pessoa investir 20, 30 mil na entrada, a empresa faz o seguinte, bom, quanto é que você paga hoje em dia de conta de energia elétrica? R$50, R$100? A gente vai instalar o sistema fotovoltaico e você vai começar a pagar um pouco a menos do que você paga. E ao longo do tempo você vai pagando o investimento nesse sistema.
Então você ganha um benefício direto, porque a sua conta de luz já cai, e você vai colhendo esse benefício ao longo dos anos de ter um sistema de geração de energia renovável na sua casa. Interessante. Você pode citar algumas empresas? Não. Como representante do setor, eu aconselho que quem tiver interesse, entre em contato com a AB Solar. Tá. A gente tem o nosso site www.absolar.org.br e lá a gente tem informações sobre os nossos associados, diversas empresas que trabalham já nesse mercado e que podem fazer cotações, propostas para quem tiver interesse. Perfeito. Bem, a gente está de novo chegando ao final. Então a gente tem alguns poucos minutos e eu vou dividir esses poucos minutos com você, mas no sentido de que você passe uma mensagem. Você, como conhecedor do segmento, por favor, estimule o nosso telespectador a fazer uso, né, de outras fontes de energia para que a gente tenha futuro melhor em todos os sentidos. Tá ótimo. Bom, a mensagem que eu quero passar aqui para todos vocês é que basicamente que a energia solar fotovoltaica ela é agora uma opção nova, né, para a nossa sociedade brasileira. Ela pode ser aproveitada por qualquer pessoa, não está limitada a projetos de grande porte, tem projetos de pequeno e de médio porte também. É uma forma de gerar energia limpa, renovável, sustentável, que gera empregos no país, que ajuda a trazer cadeia produtiva para cá. É uma forma de você democratizar o acesso e a geração de energia elétrica no país. Qualquer pessoa pode virar um produtor de energia elétrica na sua casa, no seu telhado, né? Então é uma forma muito importante da gente contribuir para o desenvolvimento do nosso país num caminho mais sustentável. Então acho que esse é o meu convite. Quem quiser aprender mais sobre o tema, tem muita informação disponível na internet. Vocês podem acessar também o site da AB Solar e a gente vai ter o maior prazer de apoiá-los. Perfeito. Bem, eu acho que assim, a mensagem foi bem esclarecedora, pelo menos assim, eu saio daqui com uma outra noção, não aquela noção pequenininha de que energia solar se limita a esquentar a água como um aquecedor central. Exatamente, pode ser muito mais do que isso. Então eu acho que o bacana de crises é exatamente isso, que a gente vai buscando alternativas, não é? Então, a água está escassa, mas tem a energia solar, tem a energia eólica, existem outras fontes que podem nos dar as mesmas coisas de forma muito mais limpa. Não é isso? Com certeza. Então, eu acredito que a gente, de alguma forma, está fazendo também a nossa parte. Estamos caminhando no caminho certo, exatamente. Né? Na direção certa. Então, todo mundo fazendo a lição de casa, teremos dias melhores. Com certeza. Não é isso? É isso mesmo. Bem, pessoal, chegamos ao final do programa de hoje e mais uma vez eu quero agradecer o prestígio, a audiência. Até o próximo programa, né, semana que vem, onde a gente vai falar sobre um projeto social chamado Cecilar, que ajuda famílias carentes da cidade de Osasco. Espero vocês no próximo programa. Até lá, pessoal!